3 mais uma coisas que a gente não suporta no fisiculturismo natural. É esse o tema, né? Estamos de volta. Todo vídeo a gente tá de volta. A gente não tem mais campeonato para comentar, então a gente vai começar a falar de outros assuntos para poder engajar vocês a gostarem da gente de novo. De começo, então, deixe seu like, seu comentário e de volta deixe os temas aqui que vocês gostariam que a gente, como atletas... A gente pode falar ainda profissionais ou não? Talvez. Atletas de longa data que pegam colocações legais, tá agregando aqui pro esporte para vocês que estão começando ou não, tá? Então, vamos pro tema de hoje, que a Cassi quer falar por algum motivo. A gente trouxe aqui alguns itens e eu trouxe um item. E eu gostaria de começar, pode ser? Pode. Acho que a única coisa que eu realmente não suporto no fisiculturismo natural em si é exatamente você não ser natural. Ou essa discussão sobre o que é natural. Então é basicamente um ex-hormonizado. E sim, ex-hormonizado colocando qualquer pessoa que fez algum uso de hormônio que teve um resultado duradouro. Tá? Nossa, o que é um ex-hormonizado? É qualquer pessoa ali, na minha opinião, a pessoa fez uso de alguma coisa e parou. E esse alguma coisa fez ele ter uma vantagem duradoura, longo prazo, de anos, assim, de 5, 10 ou mais anos. Eu acho que tem algumas pessoas que claramente estão nesse cenário, só que mesmo assim continuam competindo no fisiculturismo natural. Não dá pra apontar dedo exatamente porque mal cai no exame de sangue, mal cai no exame urinário, às vezes provavelmente tá passando pelo polífero, sim, de 10 anos. Então, mas é tanta característica que você fala que, não, com certeza ali houve algum tipo de uso que fica aqueles 99% e provavelmente usou, mas aquele 1%, né, que não deixa a pessoa não competir. Enfim, eu acho que a única coisa que eu realmente, assim, não gosto do fisiculturismo natural é essa briguinha de... Tá natural mesmo, não tá? O que é natural? Pra mim também isso envolve também aquela pessoa que ela só não usa o que não é proibido pela UADA. Mas tipo, ela tem uma lista gigantesca de produtos que ela usa pra se ajudar a ter alguma vantagem de alguma forma. Ela só não usa o que não pode. Eu não uso testosterona porque eu posso ter alguns tipos de problema, mas eu uso isso daqui que provavelmente vai me dar câncer, mas me dá todo o resultado que a testosterona dá, mas não tá na lista. Logo, eu uso. Então eu acho que essa é uma coisa também que me incomoda um pouco, baseado no que a gente sempre recebe de perguntas, né? Toda vez que a gente abre a caixinha de perguntas tipo, sempre vai rolar aquela pergunta do que isso aqui eu posso usar ou tá proibido? E, tipo, às vezes a pessoa já vem com essa de, então é que eu pesquisei na lista e não tem na lista, mas é isso aqui. E aí, tipo, a gente fica, pra que você quer usar isso aqui? O mais normal é abrir uma lista de um campeonato e as pessoas, no primeiro dia, clenbuterol pode? O pessoal ama clenbuterol, assim, deve ser excelente, assim, deve ser a melhor coisa do mundo, porque o tanto de gente que realmente usa e somente usa isso, né, porque se considera natural e não sabe que o clenbuterol tá na lista da OADA e não pode ser usado, é incrível. Clenbuterol e diuréticos são as perguntas que a gente mais recebe e, tipo, provavelmente é porque 90% ou já usou ou tá pensando em usar. Os atletas conseguem estar em dois extremos. Eu uso clenbuterol, posso competir natural? Ou eu usei cafeína 3 anos atrás, posso competir? É dois cenários totalmente opostos. Bom, um dos meus itens, eu vou começar assim pelos de baixo ali, que também toca um pouco na parte do que a gente faz aqui de criação de conteúdo. Pós-veneno. Do tanto quanto os atletas falam que fisiculturismo natural não vai pra frente, não tem relevância, eles reclamam disso, mas na hora de falar sobre campeonatos naturais ou de exaltar os atletas naturais, eles não fazem. Tipo, você acompanha um atleta natural que compete em federações naturais, mas esse atleta só tá falando de NPC, só tá falando de Olímpia, só tá falando de atleta hormonizado e nunca tá falando sobre os atletas naturais. Pode ser um pouco de inveja, porque ele compete com esses outros atletas, ele não quer falar sobre esses outros atletas, porque sabe que esses outros atletas são bons? Talvez. Pode ser um pouco de que, sei lá, ele quer estar falando do que tá em alta? Pode ser. Ele realmente gosta do fisiculturismo hormonizado? Beleza, a gente também acompanha, a gente segue muitos atletas hormonizados. Só que quando chega a hora de você sentar no seu rabo pra falar que fisiculturismo natural não vai pra frente, não tem a mesma relevância, você tem que ter feito a sua parte.
Você tem que ter pelo menos tentado fazer o fisiculturismo natural ter relevância. Então isso é uma parte que me incomoda muito no fisiculturismo natural. Agora eu vou pegar a casa surpresa e talvez ela corte essa parte. A gente tem sim alguns influenciadores, atletas ali, pessoal que usa a rede social que fala sobre fisiculturismo natural. Quem são que te chamam a atenção? Nós. Tem alguns outros, sabe pontuar? Eu sigo o Yuri, que ele fala bastante, o Yuri Rodrigues. Eu acompanho o Yuri Lira, que ele fala bastante. O Jaime fala bastante. Eu ia citar 4 pessoas, incrivelmente 3 deles são Yuris. Tem o Yuri Ramon, que agora tá Sim. mais criando bastante conteúdo sobre isso. Lucas Lopes começou a falar também. Então assim, beleza, esses são personagens do fisiculturismo natural que falam sobre fisiculturismo natural, mas você vê eles falando sobre entidades, sobre atletas em si dentro do fisiculturismo natural. A gente vê mais eles falando do cenário. Agora, divulgando outros atletas, exaltando os outros atletas, falando sobre o trabalho desses outros atletas é um pouco mais difícil. Concordo. Aqui, se você pega até pela a questão dos hormonizados mesmo ali, que tem os mais bem famosos mesmo, até citar, tipo, realmente, você tem o Gorgonoid, você tem o Jay, você tem o Shain, que realmente falam de fisiculturismo do tradicional. Eles realmente também não falam de todos, né, se for ver. Eles realmente pegam que a nata do 1% e falam de 3 ou 4 e acabou. Tanto que é por isso, na verdade, eu sempre discordei muito. Eu acho que quando você quer levar o esporte pra cima, você não pode só focar ali só no quem tá no topo. É uma coisa que eu realmente discordo, que muita gente faz isso no fisiculturismo natural, mas você vê que muita gente também faz isso pro fisiculturismo tradicional. E eu acho que é isso meio que a gente tenta trazer esse diferencial, que é exatamente, ainda que a gente, né, infelizmente precisa se limitar ao top 5 em alguns comentários dos campeonatos, pela dificuldade. Então você vê que, eu não sei, se realmente vê outra página ou até outra pessoa que faz isso especificamente, até informa a gente, mas que expõe como foram os confrontos, quem foram os campeonatos, vai atrás de pesquisar o Instagram deles, marca eles e busca realmente fazer collab com quem às vezes tem menos de 2.000 seguidores. Eu acho que é muito... Eu não gosto dessa parte, que é somente quem tem mais de X mil é que aparece, mesmo indo mal. Mas a gente tem muita dificuldade também de achar o nome desses atletas, de achar o que eles fazem, quem eles são. Por favor, sua tag tem que ter, no mínimo, uma certa referência com o seu nome, tá? Shit. Underline shit. A gente não te achou por causa disso, tá? Mas, enfim. Enfim, é uma coisa um pouco complicada. Eu entendo que é complicado, mas eu sinto falta disso no fisiculturismo natural, de pessoas falando sobre fisiculturismo natural. E você que priva o seu profile e é atleta, melhore. Isso aí é o pior de todos. Seja melhor. Bom, o segundo item da minha lista é atleta que ignora completamente o papel fundamental da genética na hora de escolher a categoria. A pessoa, ela basicamente, ou às vezes por ignorância mesmo, porque ela nunca se viu seca, então ela não sabe como que ela acha que ela é muito maior do que ela é, ou por questão de ignorar mesmo, ela acha que ela vai ser aquilo e pronto, tipo, acabou, tá todo mundo errado, não interessa, ela é aquilo. Porque tem muito atleta que a gente vê que ele não é pra aquela categoria, ele deveria ir pra outra, ele ia ficar muito melhor numa outra, mas ele é teimoso. E ele continua tentando naquela categoria que ele não vai ter sucesso. Tá falando de mim? Não. E a maioria dos atletas naturais fazem isso, especialmente aqueles que querem crescer, que querem desenvolver e tal, porque eles não aceitam a genética deles. Eu acho que o mais fácil e realmente é mais visível isso é o número de atletas que chegam pra você querendo coach de pose, mulheres, que falam, não, eu vou subir na wellness. Só que a gente sabe, já por experiência, bate o olho e fala... A gente tenta até ajudar, né? Você secando, se você secar bem para um nível competitivo, você provavelmente se encaixa, no mínimo, numa biquíni. Porque ali pela estrutura mesmo, a gente bate o olho, a gente pega algumas coisas, bate o olho no largura de cotovelo, largura de ombro, realmente estrutura, proporção, e a gente sabe, mesmo a pessoa com BF alto, sabe que ela não vai se encaixar às vezes na wellness, e sim que quando ela secar, vai sumir aquilo tudo que a pessoa provavelmente acha que é músculo, infelizmente. Muitas vezes até o glúteo acaba, realmente perdendo bastante volume e aí não tem como se encaixar na wellness mesmo. Não, já teve casos de, a menina tava seca. Ela tava muito boa, assim, eu bati o olho nela e já falei, gente, ela é uma biquíni perfeita. Ela era muito boa como biquíni. E ela queria wellness, e eu falei pra ela, eu te ensino as poses, normal, a categoria que você escolheu, tranquilo, mas
eu tenho certeza que no campeonato, se você subir na biquíni, você vai muito melhor. E a menina teimou e ela foi na wellness, acabou não indo bem. E eu fiquei, tipo... pisei. Porque falta volume, a pessoa não parece que ela não enxerga, ela acha que ela tem um pouquinho de musculatura e aí ela, pronto, ela é wellness, porque assim... Mas assim, gente, às vezes a estrutura dos campeonatos, como acontece, né, eu falei que depende muito do line-up que você tá, a estrutura dos campeonatos só continua da forma que ela tá porque não chegou atletas diferentes para aquela estrutura. Então, às vezes, chegar uma biquíni um pouco mais musculosa não é porque você passou do ponto. Você pode até mudar o padrão da categoria, como já veio acontecendo. Você vê, por exemplo, uma atleta tão seca quanto a Aline, com mais muscularidade, ela foi muito bem nos campeonatos. E a gente imaginava que a biquíni que eles estavam querendo era super pequena, super sequinha e mirradinha. E não, então depende de como que é a atleta e como que ela vai se sair dentro do line-up dela. Então... batendo o olho, você vai saber que categoria que é. Uma pessoa experiente vai saber. Porque, mas o atleta precisa ter essa noção de aceitar a genética dele. Eu mesmo já aceitei muito mais do que a própria Cássia, na verdade, sobre mim, que eu vou bem nos campeonatos, só que eu não ganho exatamente porque minha estrutura não se encaixa nem no Men's Physique perfeitamente, nem na Body perfeitamente, e atualmente nem na Classic, pelo menos quando tem Classic, né? Então, tipo, sempre vai ter um ou dois melhor em termos de estrutura do que eu. Eu me considero bom atleta, eu trago um bom volume, eu trago um bom condicionamento, mas ele quando coloca na body, vai ter alguém mais cheio, mais aquela musculatura enchida, arredondada, de frame maior mesmo. Quando você coloca na men's, vai ter um Ângelo da vida com uma cintura de biquíni. Então, tipo, ou um China de uma largura de ombro gigantesca. Então, tipo, entenda, aceite, até fica mais aceitável competir, se preparar para o campeonato, fica até mais prazeroso, assim. Agora, se você gosta de bater no peito e falar que eu sou melhor, vou ganhar e vou levar todo mundo... E por último, o último tomara item que você ganhe, separei né? aqui, que esse acho que é o mais pesado e é o que mais toca na parte de criadora de conteúdo para fisiculturismo natural, que é o atleta não saber diferenciar um feedback sobre o físico de uma crítica pessoal. Então, tipo, ele não é atleta, porque obviamente foi o primeiro campeonato dele, ou às vezes ele já é atleta, mas ele não sabe separar as coisas. Qualquer pessoa que faça musculação já é atleta. E aí a pessoa, quando você comenta sobre o físico, porque é normal a gente comentar sobre o físico, tudo bem que às vezes eu pego meio pesado mesmo, eu falo algumas brincadeiras que as pessoas não entendem, mas é o meu jeito. E eu tô dando um feedback de uma forma divertida, tô tentando fazer a pessoa entender as coisas. Se vocês derem espaço, a Cássia vai virar o Jorlando natural. Não, eu me considero o Leandro Osti. Calaram um pouquinho o Leandro Osti, mas tudo bem. Eu acho que eu receberia um engajamento absurdo, mas a quantidade seria 100% hate. Teria um episódio da Cássia falando. Se eu falasse a verdade, tudo que eu comento em off, ou todas as coisas que a gente corta dos vídeos, ia ser muito bom de assistir. A gente. Mas enfim, eu acho que as pessoas elas não sabem diferenciar quando você fala seu glúteo precisa melhorar do seu glúteo é horrível, você tem o glúteo mais feio que eu já vi na vida. Então, tipo, não, a gente tá falando sobre questão estrutural, a gente tá falando sobre questão de musculatura, a gente tá falando sobre condicionamento, a gente tá falando sobre o físico. A gente não te odeia. Eu estou falando sobre o seu físico. E aí, quando a pessoa não recebe bem essa crítica, aí traz um outro problema grande, que é o que eu falo pros meus colegas ali que mandam mensagem pra mim do fisiculturismo, que é o problema do fisiculturismo não é o atleta, não é o fisiculturismo natural em si, é o fã-clube. Porque o fã-clube enxerga aquela pessoa, só viu a preparação daquela pessoa, só viu o quanto aquela pessoa é dedicada, o quanto aquela pessoa é esforçada, e aí ela começa a jogar todos os outros atletas no lixo por causa disso, ela não enxerga que o outro atleta estava melhor, ou ela fica pistola quando você fala qualquer coisa sobre o atleta querido dela. E aí, tipo, começa a receber ataque por causa de uma coisa que você falou sobre o físico daquela pessoa. E quando a gente bate na tecla pra falar que o esporte fisiculturismo é só o que você entrega no palco, as pessoas ficam putas mais ainda, porque elas viveram 6 meses de preparação. É como se o fã-clube torcesse mais do que a mãe da pessoa. Exato. Às vezes até a mãe da pessoa entende que ela não foi tão bem, mas o fã-clube tá lá, ó. Não, ele subiu com 3 dobras no glúteo e 4 nas costas, na pose de costas.
mas ele deveria ganhar do cara absoluto que foi overall ali e se tornou profissional. E isso me incomoda muito, porque as pessoas não sabem receber críticas, elas não sabem ser atletas. Porque na maioria das vezes, tipo, eu já vi atleta vindo choramingar por conta de um feedback que recebeu às vezes até da arbitragem, e tipo, o feedback tava certo. Sempre lembro, o único feedback que você teoricamente deveria escutar é o do árbitro. A gente faz questão de fazer o nosso, porque normalmente não existia, na verdade, né, nem o feedback do árbitro, né? Então a gente meio que preenche esse espaço. Vamos ver se mais atualmente, daqui pra frente, as coisas se organizando e a régua subindo um pouco, realmente vocês tenham esse feedback mais direcionado para o que o árbitro quer. A gente sabe a subjetividade do esporte, mas ali eu acho que se você tem uma opinião mais até generalista ou de várias pessoas, agrega como um atleta, né? A gente, eu acho que tem bagagem de ver o fisiculturismo muito grande a ponto da gente... Os atletas entraram no palco, nem posaram, nem pararam de chegar no palco, a gente falou, tá, 1, 2, 3, 4. E normalmente a gente acerta, só erra se o cara tá muito cagado de costas. Normalmente é isso, porque é assim o esporte. Então, tipo, aprendam a receber críticas, aprendam a receber feedback, especialmente. Quando a gente fala sobre uma parte do físico de vocês, não é pra falar que toda a sua preparação foi uma perda de tempo, você não deveria nem ter subido no palco, a gente só está falando que naquela situação, naquele line-up, aquilo foi levado em consideração. Não estamos dizendo nem que é certo aquilo ter sido levado em consideração e nem que tá errado. A gente só tá falando que, na nossa visão, aquilo foi mais valorizado e é uma coisa que você não tem no seu físico, ou uma coisa que você pode melhorar no seu físico. Então, prestem atenção e comecem a melhorar um pouco nessa questão, porque é muito difícil pra gente, como criador de conteúdo, toda vez que a gente fala sobre um feedback, receber o ódio do fã-clube da pessoa ou mensagens grotescas e grosseiras porque a gente falou alguma coisa que, tipo, é fisiculturismo. Você não queria se expor, pra que você subiu de cueca, calcinha em cima do palco? E eu tenho mais um item que eu acabei de criar, na verdade. Uma coisa que eu não gosto de fisiculturismo natural. E eu só vou falar agora no final do vídeo porque eu sei que tem pouca pessoa. Você diminuir mais ainda o seu déficit calórico, não vai você sumir do seu físico, não vai te fazer murchar, tá? Se você realmente precisa condicionar mais e você precisa de um déficit calórico a mais agressivo para conseguir esse condicionamento, faça, tá? Você está falando aqui com um atleta de 1,80 que chega a 100 quilos em off, consegue chegar mais, mas não quer. Compete com 76 e come 800 calorias na prep inteira, não só no peak week. E sei lá, meu feedback foi que faltou volume, mas... Condicionamento foi o melhor do palco. Então, fazer o quê, né? Então, realmente, esse medinho, assim, de perder massa muscular. Gente, perde quanto? Questione-se. E também estude sobre os métodos para você conseguir manter a massa muscular, porque não interessa se você vai fazer um déficit de 100 calorias ou de 1000, se você não vai treinar direito, porque de qualquer forma você vai perder massa muscular. A gente tá ciente que tem atleta que tira um ovo da dieta e para de fazer supino com 50 e cai pra 30 quilos cada lado, tá? Então, tipo, vamos lá, gente, se ajudem. Termina o bulking levantando 140 quilos no agachamento, aí no final do cutting tá levantando 30. Mas perdeu massa por causa do déficit de 501 calorias. Porque não pode, 500 pode, mas 501 não pode. Venha para o lado negro, faça déficit de 2.500 calorias. Bom, pessoal, então acho que esse é o vídeo de hoje, né? Esse é o vídeo bem de boa, assim, a gente praticamente... Descarregou. Com certeza vai agregar muito para pessoas novas gostarem da gente. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no like. Se vocês querem mais vídeos com temas parecidos, sugere aqui nos comentários que a gente vai adorar. Se você já clicou no like, não clica de novo. Pra não tirar. Se inscreve aí, beijo. E segue a nossa página. Tchau. Que ficava aqui em cima, mas a quis tirar.